Beleza, galera? Deixa eu explicar para vocês aqui um pouco de transitividade verbal. Mas antes de qualquer coisa, eu queria deixar bem claro para vocês o seguinte: as pessoas têm o péssimo hábito de classificar o verbo lá no papel. Esse verbo aqui é intransitivo, esse aqui é transitivo direto e indireto, esse aqui é só direto, esse aqui é de ligação. Para com isso, isso dá errado na hora da prova, porque o cara que vai elaborar a prova, a banca, ela sabe que você estudou aquela listinha de verbo, ser, estar, permanecer, continuar e tal, e mais outras também, né? Aquelas que falam, isso aqui é intransitivo e tal. Então presta atenção, a primeira dica: olha para o verbo, não fica olhando para aquela coisa rígida, que alguém falou assim, isso aqui é verbo intransitivo. Preste atenção no exemplo. Imagina o seguinte, a informação: o barco virou, João virou a mesa, Maria virou freira. Mudou alguma coisa no tempo, na desinência? Mudou alguma coisa no verbo? Zero, né? Mudou nada. E a semântica, a ideia mudou? Totalmente. O barco virou intransitivo. João virou a mesa, transitivo direto, virou alguma coisa, a mesa. Teresa, Maria virou freira. Ela veio a ser, ela se tornou freira, verbo de ligação. Tá entendendo ou não? Não estou inventando esses exemplos não, eles são reais, tá? Aí o cara fala assim, quem dá algo a alguém. Aí o cara já pôs isso na cabeça, quem dá algo a alguém. Aí tinha uma questão, acho que do Paraná, falando assim, da Universidade do Paraná, se eu não estou enganado. Joana, não sei o nome da mulher, Joana deu uma bela noiva, verbo de ligação. Ela deu alguma coisa a alguém? Não deu nada a ninguém, é um verbo de ligação. Ela está falando assim, naquele momento ela foi uma bela noiva. A informação é essa. Então o que eu estou dizendo? O cara fala assim, o verbo amar é o verbo intransitivo. Beleza, eu falo assim, eu amo você. Então você é o que? É o objeto direto de quem? Do verbo amar. Você entendeu ou não? O cara fala assim, aí tem umas pegadinhas também. Aí o cara fala assim, fulano chegou atrasado. O atrasado tem outro verbo escondido na brincadeira ali. Aí é sacanagem de quem fez a questão. Isso aí chama oração intercalada, né? Ele chegou e estava atrasado. Você entendeu a brincadeira? Chegou atrasado. Chegou ali é intransitivo e o atrasado é o predicativo do sujeito. Aí entra o verbo de ligação. O verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Mas o que é predicativo do sujeito? Eu não sei o que é isso não. Predicativo do sujeito são aquelas coisas que não se separam do sujeito. Por exemplo, ele é feliz, ele foi belo, ela foi Miss Brasil. Tá entendendo ou não? Então isso aí são os predicativos. E outra coisa você entender, quando eu falo para você olhar para o verbo e não para aquela coluna reta, rígida que as pessoas ensinam. Às vezes está escrito lá, eu gosto, eu bebi do leite. Aí você tem que ver que tem um do ali, mas na verdade ele bebeu o que? Leite. É um objeto direto, porém preposicionado, né? Comi do pão. Mas o que ele comeu? Comeu o pão. Objeto direto preposicionado. Aí você tem que saber que às vezes a pegadinha vai ser essa. O cara sabe que você, em tese, sabe que um verbo transitivo direto não tem preposição, e que o verbo transitivo indireto tem preposição. Indireto com preposição, direto sem preposição. Aí o cara coloca o que? A preposição. Vi a ele. Viu o que? Viu o cara. Viu o. Ou viu a ele.
Mas viu o quê? A pergunta é essa, viu o quê? Viu a pessoa. Não tem. Mas aí, como não dá para falar assim, vi ele, ficaria estranho, né? Não pode falar também vi-lhe, porque não é um objeto indireto. Então tem que dizer vi a ele ou vi-o. Então quando você faz essa conversão, vi-o, você vê que é objeto direto. Aí o a ele é objeto direto preposicionado. Você entendeu ou não? Presta atenção. Você tem que saber quando transita e quando não transita. Aí você tem que saber também que transitivo, direto e indireto, eles têm, às vezes quando funcionam com dois objetos, direto e indireto, ou indireto e direto, você tem que pensar o seguinte: esse mesmo verbo, paguei o bilhete ao seu Manuel, objeto direto, o bilhete ao seu Manuel, indireto. Mas você pode pagar só o bilhete, paguei o bilhete. Quem paga algo a alguém, ou paga algo, ou paga alguém. Alguém pergunta assim: você pagou ao seu Manuel? Paguei. Precisou de duas coisas? Não, você gastou um objeto? Tranquilo, às vezes vai acontecer isso. O verbo pode pedir dois objetos, mas às vezes você vai gastar um. E aí? Qual que é o problema disso? Paguei o bilhete. Paguei o bilhete. Você já pagou? Paguei. Aí entra no cinema. Pagou o bilhete. A quem? É irrelevante essa informação para a pessoa, para determinado momento. É irrelevante. Então, você tem que saber que isso também é certo. Aí o que você tem que prestar atenção? É que se é um verbo transitivo, ele tem objetos. Se ele é intransitivo, ele não tem objeto, ele não transita. Se ele não transita, mas o fato dele não ter, ou de ele, né, não ter objeto direto nem indireto, não quer dizer que ele não tenha complemento, o que você não vai completar aquela ideia. João chegou ontem à tarde às 14 horas, adjunto, adverbial, de tempo. Vai ter complemento? Vai. É um complemento? É dispensável o complemento? Porque não é obrigatório. Você está entendendo ou não? Então, se não é obrigatório, você já pode saber. Isso é um adjunto. Então, adjunto adverbial serve exatamente para os verbos intransitivos. Então, você tem que prestar atenção em quê? No verbo. Não, então esse verbo aqui é intransitivo. Eu não sei, tem que olhar ele na sintaxe ali, olhar na frase, na oração, ver se ele é transitivo, se ele tem dois objetos, se ele tem um objeto. Aí você vai classificar dentro da oração, dentro da frase, mas não isoladamente. Falar assim, esse verbo aqui é transitivo, ele é intransitivo, ele é de ligação. Depende. João está na sala. A sala não é predicativo de João, é adjunto adverbial, é locução adverbial de lugar. Então, o está ali é verbo intransitivo. Aí você fala assim, mas se eu falar assim, João está, não tem sentido, mas você fala isso. O tempo todo a gente fala isso. Fala assim, fulano está aí, dona Tereza? Está, não está. E acabou a informação. Você vê que é um verbo intransitivo simples, não tem o que discutir. Então, olha para o verbo na frase, na oração. Não fica com esse negócio assim, esse verbo aqui, ele é isso, esse... Não, mano. Você tem que olhar na oração, como sintaticamente ele está colocado. Aí sim, você vai dizer se ele é transitivo, se ele é intransitivo, se ele tem dois objetos, se ele tem um objeto, se ele é de ligação. Você entendeu? Eu sei que eu tenho que falar rápido, mas se você quiser assistir uma aula bacana mesmo, eu te recomendo Professor Pasquale Cipro Neto. Ali sabe. Eu sei, mas ele sabe 1 bilhão de vezes mais que eu. É uma hipérbole, né? Beleza? Então falou, galera. Se você não gostou do vídeo, o problema é seu.